Dia a todos, todas e todes. Eu sou professor, trabalho em duas escolas aqui em Porto Alegre, uma escola estadual e outra municipal. Bom, a escola estadual onde eu trabalho, felizmente não foi, lá a comunidade foi pouco atingida, tá num bairro que não foi tão atingida assim pelas enchentes, e também não teve grandes danos estruturais, só que ela está ainda com falta de luz e, portanto, não está ainda com retorno presencial previsto. Toda a rede estadual aqui na região de Porto Alegre, a Grande Porto Alegre, está com as aulas suspensas em função das condições que impossibilitam qualquer retorno presencial, até porque muitas escolas estaduais de Porto Alegre foram diretamente atingidas pelas enchentes, então não tem como funcionar, e das que não foram, felizmente, atingidas, elas muitas estão funcionando como abrigos. Inclusive a Escola Estadual Mané Garrincha, que é essa que o Jorge mencionou, que é uma escola onde a gente tem uma diretora que é do PSTU e que é para onde, inclusive, muitas doações da CSP Comutas têm sido direcionadas. Como essa escola fica ali perto de um centro estadual de treinamento esportivo, então tem muita pista, muito espaço aberto, inclusive lá até tem chegado muitos helicópteros com doações, porque ali é um local que pode receber esse tipo de veículo, enfim, então até como eu moro perto dessa escola, se vocês ouvirem por algum acaso algum barulho de helicóptero no fundo, é porque está passando helicóptero para chegar ali nessa escola, então inclusive esse barulho de helicóptero, esses barulhos que a gente está tendo muito na cidade, eles ajudam a dar esse clima parece um estado de guerra às vezes, assim, uma situação muito insólita, muito, muito ruim que a gente está tendo, esse clima, assim, abala muito o nosso psicológico, mesmo que não está sendo diretamente afetado, como é, por exemplo, o meu caso, né, eu posso também me considerar privilegiado porque eu não fui afetado diretamente nem por falta de luz, nem por falta de água no apartamento onde eu moro, mas é realmente uma situação que dá para dizer quase que é um privilégio. Enfim, até nessa mesma escola, no Mané Garrincha, eu fui lá trabalhar como voluntário alguns dias para ajudar na triagem de roupas, enfim, porque está chegando muita doação, isso é um ótimo sinal, mas as pessoas estão realmente precisando de ajuda mesmo para separar, porque muita roupa que chega, muito material, muita coisa assim que tem que ser triada e separada, e assim, é muito bom de ver essa onda de solidariedade chegando, e a gente sabe que é muita gente de outros estados que ajuda, muita contribuição, e qualquer mínima contribuição é super importante nesse momento. Então, dá assim, um alento, dá um alívio ver tudo isso acontecendo, essa onda de solidariedade, mas também dá, às vezes, uma certa impotência, porque a gente vê muita coisa chegando, e às vezes pouca gente para dar conta, assim, não tem muito como dar, não tem como alcançar, dar conta de tudo, assim, e a gente vê que, claro, muita gente, assim, voluntária, gente, assim, que nunca teve nenhum tipo de coisa assim, nem é professor, nada, mas muita gente lá, mas a gente vê também um certo amadorismo nisso, e aí uma falta, assim, de um amparo maior dos órgãos estaduais, que isso é fruto de anos e anos de sucateamento, de falta de funcionários para assistência social, para a defesa civil, enfim, então a gente vê essa onda de solidariedade muito bonita vindo, mas também um certo amadorismo e uma falta de um amparo que seria necessário para as pessoas, para ter uma orientação melhor do que fazer, de como fazer e tudo mais, mas de qualquer forma, assim, é muito bom, é lindo, assim, ver essa onda de solidariedade nesse momento que é muito necessário. Nos municipários aqui de Porto Alegre, eu faço parte também dessa categoria, nós estávamos até, inclusive, em campanha salarial, em função de que o prefeito Melo, e todo mundo aqui já pintou muito bem o que é esse prefeito, né? E é um prefeito também que debocha dos servidores municipais, ele estava com uma proposta de reposição salarial da inflação parcelada, e a gente não estava em campanha salarial, porque maio é o mês, 1º de maio é a nossa data base aqui, a gente estava em campanha e tinha marcado uma paralisação para o dia 2 de maio, que teve que ser cancelado, obviamente, e fizemos uma assembleia para isso, remarcamos para o dia 22 de maio essa nova paralisação, e que também teve que ser desmarcada em função da situação que aqui impossibilita qualquer tipo de manifestação no centro de Porto Alegre. Então, a gente teve que temporariamente suspender essa nossa mobilização, muito em função de que até os próprios servidores da assistência social, do DEMAI, que é o Departamento Municipal de Água e Esgoto, estão diretamente envolvidos nessa tentativa de recuperação da cidade, então estão com sobrecarga de trabalho, inclusive tendo que dar conta de trabalho que eles têm que dar conta sendo muito menos servidores do que deveria ser, então é uma exaustão de trabalho muito grande, inclusive para esses colegas, mas a gente segue em estado de greve, segue vigilante, muitos tendo que trabalhar muito mais do que o previsto que deveriam, enfim, e a escola municipal onde eu trabalho, ela também não foi tão afetada assim pelas enchentes, está sendo previsto um retorno gradual das escolas para o trabalho presencial, para as aulas, ou só para servir alimentos a partir da semana que vem, mas a questão é que o nosso secretário municipal de educação, ele pediu demissão, pediu exoneração, no final dessa semana vai oficializar a sua exoneração na segunda-feira que vem, então, olhem só, a gente numa situação de total desamparo que está na cidade, e o secretário municipal simplesmente vai embora, como abandonando o barco, literalmente, nessa situação que nós estamos, porque ele vai assumir um cargo
ele vai ser reitor numa universidade particular. 5 minutos. Então, a gente está completamente desamparado, né? E esse é só mais um exemplo dessa situação de total desamparo que nós estamos vivendo. E, inclusive, esse retorno presencial ele está sendo feito de forma muito torta, assim, muito enviesada. Então, estão sendo dadas orientações muito dúbias para as direções, que é um trabalho, inclusive, intencional, para o Melo, para parecer que o Melo está fazendo trabalho para as pessoas, para as comunidades, mas, na verdade, não tem nenhuma condição para um retorno normal, seja pela questão de que muitos servidores estão com as suas casas alagadas, seja porque tem esse trauma todo, seja porque as comunidades estão sendo muito atingidas também, então não tem condições para um retorno presencial normal, e sim, o que o governo quer fazer é enfiar as pessoas na escola, enfiar nós na escola, para que pareça tudo que está normal, que está tudo muito bem, para tentar se eleger agora nesse ano. Então, acho que uma outra coisa muito importante também é que, felizmente, isso está ajudando a desgastar o governo Melo, né, mas que não pode ser só um desgaste eleitoral, não pode ser só, isso não pode só respingar no leite e no Melo, que são negacionistas no sentido ambiental também, foram negacionistas no contexto da pandemia e também são negacionistas no contexto climático, porque a partir do momento que tu desmonta órgãos ambientais, desmonta sistemas de proteção, também está sendo negacionista no sentido científico e climático, mas também é importante colocar aí o papel do governo federal, inclusive o governo Lula, que a partir do momento que ele implementa o arcabouço fiscal, isso também limita verbas para as áreas sociais. Então, a gente está vendo isso aí também repercutindo aqui. Então, não dá para também livrar a cara do governo federal, porque ele também, de certa forma, é responsável por essa situação que nós estamos passando. Então, é isso, camaradas. Obrigado aí pelo espaço.